Programa livre para todos os públicos. No Conexão Ceará de hoje nós vamos contar um pouco da história do ator e diretor cearense Edmilson Filho, que vai contar histórias pra gente nunca contadas antes na TV cearense e nem na TV brasileira. Está no ar o Conexão Ceará de hoje. Vem comigo. Olha, já chegamos aqui para encontrar com o Edmilson Filho, já está nos esperando aqui ao som de uma cascata, né, mas? E aí? Massa. Acordou agora? Não, eu tô bem, tô pronto. Vamos nós. Vamos nós. Edmilson Filho no nosso Conexão Ceará. Vamos sentar aqui e bater um papo. Hoje o nosso programa aqui, batendo papo não com o ator, mas com o diretor Edmilson Filho, porque essa vai ser nossa premissa de hoje aqui. Vai ser nossa base. Então vamos lá. Não, mas na verdade eu sempre sou ator, né? Acho que é mais uma ferramenta, a direção agora. Falar sobre isso e falar para o povo, da nossa audiência, que o Edmilson Filho agora está caminhando para isso também. Vamos falar um pouco do Edmilson Filho lá de trás. Edmilson Filho, quando saiu aqui do Ceará e foi para os Estados Unidos, fez essa conexão com os Estados Unidos e depois de lá para cá. Vamos primeiro daqui para lá. Daqui para lá, vamos. O que você quer saber? Como foi que você decidiu ir para os Estados Unidos? Na verdade, foi na época que eu era da seleção brasileira de taekwondo e não conseguia minha classificação para a Olimpíada de Sydney do ano 2000. E daí recebi o convite, vem passar aqui 6 meses, um ano, porque só o estado da Califórnia, as competições de taekwondo na época era maior do que todas as competições de taekwondo no Brasil. Então eu tinha uma chance de estar nos Estados Unidos, aprender uma língua e estar fazendo o que eu gostava muito na época, que era estar competindo e fazendo intercâmbio. E daí foi o início de tudo da minha saída do Ceará direto para Los Angeles. Então não tem nada a ver com cinema, nada. O cinema entrou na sua vida nos Estados Unidos, Hollywood, que é a capital do cinema mundial. Entrou na sua vida por acaso, então? Não, na verdade, como eu já fazia comédia desde 93, eu dei uma pausa na minha carreira como atleta. E sabia, uma hora eu volto. E daí em 2004... recebi o convite lá do Raul como ator. Como ator, para fazer o primeiro curto, o primeiro trabalho no cinema, que foi o Artista Quanto o Caba do Mal. E daí eu sabia que eu ia voltar para a arte de alguma forma. Ou seria através do teatro, ou seria através do stand-up, ou TV. Mas aí o que me pegou pelos ovos, pode dizer desculpa, foi o cinema, né? Que me conquistou e daí virou realmente a paixão número 1. E daí veio estudar cinema, veio entender o que a gente estava fazendo. Daí as outras oportunidades dos outros filmes. Aí o sucesso do Cine Hollywood e vai para mais aí de 10 longas e série de TV. E agora o processo de estar por trás das câmeras, né? De escrever. Quando você fala que você parou à toa e foi se dedicar ao atletismo, ao atleta Edmilson Filho. Foi consciente ou foi era dois caminhos? Você disse, se eu não fizer aqui, eu não vou fazer nenhum bem feito, eu vou parar esse. Foi totalmente consciente? Totalmente consciente, porque a vida de atleta ela tem uma data, né? Tem uma validade. E essa coisa artística ela não tem. Você pode fazer com qualquer idade. Você vai ter sempre personagens com todas as idades. E o atleta não, é limite. O atleta você tem uma validade, né? Principalmente num esporte de contato, como a luta, o taekwondo. Eu sabia que ia chegar uma hora que o corpo não ia mais responder, o metabolismo muda. Então aí agora é a hora de voltar e fazer graça. Todo mundo tem uma meta. Você como atleta taekwondo, você foi quantas? 6 vezes campeão e 5 vezes campeão brasileiro? Não, eu fui 7 vezes campeão cearense, 4 vezes campeão norte-nordeste, 3 vezes campeão nacional e seleção brasileira. Então aqui o que teria do Edmilson Filho conquistar como atleta no Brasil, ele conquistou. Aí sua mente, eu vou para as Olimpíadas, acabou não rolando a Olimpíada. Foi uma frustração? Não, de forma nenhuma. Eu sou muito, muito, muito feliz com a minha carreira de atleta. Viajei por mais de 20 e poucos países, 25 países, competi o que tinha de competir. Meus melhores amigos até hoje, né, são através do taekwondo. Eu sou muito, muito satisfeito com a minha carreira. E eu acho que tem uma hora, né? Você sabe fazer essa transição, de ir para uma nova, digamos assim, profissão e saber que se eu colocasse a mesma energia que eu coloquei na minha carreira como atleta, na carreira como ator, eu ia ser bem sucedido. E não deu outra. Qual foi o último trabalho que o Edmilson encerrou como atleta e dali virou o Edmilson que todo cearense é negar, aliás, todo o Brasil agora. O Edmilson agora
É como diz o Carri na peça que a gente fez. Não, é toda a Globo, é moral, é moral. Qual foi o último trabalho que você disse? Estou encerrando aqui como atleta e agora é o Edmilson, ator, comediante. Não, na verdade, como atleta foi em 2005. Eu lutei o Aberto da Alemanha. Depois disso eu abri academia. E daí tinha uma academia em Londres, depois abri academia nos Estados Unidos. E daí fiquei focado só em dar aula. Aí eu saí da carreira de atleta em 2005 e me dediquei a dar aula. E essa vida de dar aula nas academias ficou até um pouquinho antes do lançamento do Cine Hollywood, o longa. 2011, 2012 eu ainda estava dando aula de taekwondo e tinha duas academias, na verdade. Uma em Nevada e a outra no Arizona. Em Hollywood, Edmilson, você participou de algum, como figurante, o Halder fez isso muito quando ele ia, figurante, participou de alguns filmes, foi em sets de filmes conhecidos para meio que pegar uma experiência e se apaixonar mais ainda, ou não precisou, você nunca quis fazer uma conexão direta com o cinema americano? Não, querer sempre quis, mas a competição lá é muito alta. E para você entrar pela porta da frente do cinema americano, você tem que ter um know-how já muito grande. Otherwise, tô falando em inglês, tá? Otherwise, ou então você vai ter que ir lá pro final da fila. Os Estados Unidos me ajudou muito na formação, né? Eu estudei cinema na universidade no Arizona. Eu fiz vários workshops como ator para me conhecer mais, workshops de comédia. Isso foi me dando uma bagagem maior. Background, já que você está falando em americano, em inglês eu vou falar um background, um suporte por trás, né? Exato. Mas eu nunca tentei fazer nenhum filme lá nos Estados Unidos. Talvez agora, com a minha experiência, com o sucesso no Brasil, pode ser o momento. Mas como ator, nunca. Nos Estados Unidos, não. Macho, aí tu fez um negócio que todo mundo pensa o contrário. Por exemplo, o cara que é ator, que constrói uma carreira, ele quer ir para São Paulo, de repente conquistar até Hollywood, como os diretores... Dando grau aqui? E por aqui uma caspinha aqui. Bicho é fuleirado, tá nas entrevistas, né? E você fez o contrário. Como você falou aí anteriormente, você falou que, olha, ir pro final da fila é complicado, porque em Hollywood realmente tem muita gente tentando. E você fez o contrário, você veio pro Ceará, conquistou a base aqui e agora você está voltando com intenção de trabalhos feitos nos Estados Unidos. Sim. Não, porque na verdade, cara, quando você... Eu acho que você, quando trabalha com comédia, ou você é ator, ou você vai contar uma história, você tem que contar uma história verdadeira, sua. E nada melhor do que eu voltar pro Ceará, que é uma coisa que é a minha terra, que eu domino, que eu conheço tudo. Não adianta eu querer fazer o papel de um ator, de um advogado gaúcho. Não é a minha verdade. E isso as pessoas vão notar. E essa questão do cinema americano é aquela coisa, se você é imigrante nos Estados Unidos e vai entrar como ator principalmente, você tem que fazer sucesso antes no seu país. Você conta na mão, acho que uma mão assim, atores que não são da língua inglesa e que fazem sucesso nos Estados Unidos sem fazer sucesso no país deles antes. É quase que impossível, acho que eu só conheço o Schwarzenegger. Então assim... Stallone também, não? Não, Stallone é americano. Você que era irlandês? Né? Não, é americano. Ou então foi taxista em Nova York, teve aquela toda mas, relação, ele é descendente italiano, mas já nasceu nos Estados Unidos. Mas enfim, então é a formação e o conhecimento como ator na sua língua de origem, no seu país, e depois você chegar nos Estados Unidos com uma bagagem maior para poder aí tentar um estrelato em Hollywood. Já pensou? Hein? Cine Hollywood, Edmilson Filho em Hollywood, quem sabe? Aí o Edmilson Filho já veio, todo mundo já conhece aqui, tá cansado das entrevistas que eles dão aqui, falando dos filmes. Não, tá cansado não. Não. Cansado é fuleiragem. De saber a tua história. Mas tem muita gente que não sabe ainda, fica me perguntando, Edmilson, você tá nos Estados Unidos agora, ganhou dinheiro depois dos filmes. Aí o pessoal pensa que você foi pra lá porque se estribou com os filmes aqui. Exatamente, isso aí é uma coisa que eu queria até deixar bem claro. Eu já moro nos Estados Unidos há 20 anos, eu fui, como você falou, lá na época das artes marciais, não tinha nada. O cinema veio muito depois, mas as pessoas ficam pensando assim, não, foi porque agora tá fazendo filme, esqueceu a terra dele e foi... Tá todo besta, né? Tem um pessoal que fica se metendo, né? Fica se metendo sem saber de nada. Então, olha, isso que eu usei pra você, eu já fui muito antes. E o exemplo que eu costumo dizer sobre você deixar o lugar que você mora, imagine você tá com que idade? 43. 43 anos. Qual foi a idade que você saiu da casa do seu pai? 18, sei lá. 18. Isso não quer dizer que você deixou de amar o seu pai e sua mãe, não. De forma nenhuma. Mesma coisa sou eu. Não é porque eu deixei o Ceará que eu deixo de amar o Ceará.
É aquela coisa quando você sai da sua casa, você tá lá, você sempre vai amar seu pai e sua mãe, mas chega um momento que você vai ter que fazer a sua vida. Mas essa cearensidade tua, muito forte, você é um cara que quando fala em Edmilson Filho, fala em cearensidade, fala em fuleiragem, fala... É porque você deixou e aquilo, a saudade talvez te motivou, a saudade talvez fertilizou mais a sua cearensidade? Não. Não? Então pronto. A pergunta é essa, né? O cara Então, respondeu. pronto, não, vamos pra próxima. Deixa. Não, vamos pra Não. próxima pergunta. Faz a pergunta, próxima. Não, deixa eu... Não, eu sempre fui assim. Quem me conhece há muito tempo, eu sempre fui um cara brincalhão, eu sempre fui muito rápido na pegada de fazer a comédia, de fazer rir, da piada. E isso é uma coisa minha, né? Então, isso tá no Ceará e fazer isso, todos nós somos assim. O cearense, ele é engraçado por natureza. Na verdade, é uma ferramenta do que eu faço. Como arte marcial, é uma ferramenta nos meus filmes. Eu tento trazer todas as qualidades que eu tenho como ator, para daí sim, dar o melhor possível para o meu público. Hoje em dia a minha vida é essa ponte aérea. A maioria das pessoas é ponte aérea, Rio-São Paulo, né? O meu é Los Angeles, Fortaleza. É um negócio mais chique, né? É mais chique e mais caro. É bem mais caro. E Fortaleza para o resto do Brasil, né? E por incrível que pareça, mesmo morando fora, pode até ter outro. Não vou dizer que eu sou o único, mas eu sou o cara que mais representa, mais fala, onde eu vou, do Ceará. Até pelo meu jeito de falar. Claro que se eu for precisar fazer um papel em um filme, que eu tenho que mudar o sotaque, claro, isso é o papel do ator. Mas aonde eu vou, eu tô falando assim, mas diabo é isso, tem que um recesso agora, pronto. Rapaz, você tem que ter orgulho disso. Eu acho que é o papel da gente, sempre levantar a cabeça, eu sou cearense mesmo, eu falo assim e pronto. E como é que tua esposa vê isso? Sua esposa é americana. Como é na cabeça dela? Você conheceu ela através do Taekwondo. Sim. Você foi professor dela, da sua esposa, a Melissa. E aí depois você disse, filha, agora vai ser ator, vou estourar lá. Como é que é ela na cabeça dela? Disse, rapaz, esse bicho era da aula, agora... Bem que você podia dizer pra ela que era ator e tal, aquela coisa toda. Como é que ela vê isso? Ela já sabia, né? Eu sabia que eu tinha um começo aqui no Ceará como comediante. Enfim, mas o americano, ele é muito direto nas coisas dele. A gente é que gosta de conversar mais e ver como é que vai ser e tal. Você me chama pra uma festa, eu falo, vou ver, mas eu já sei que não vou. O americano não, disse que vai logo, eu não Ou vai ou não vai, não fica enrolando. Então, na cabeça dela, é um trabalho como qualquer outro. Ela não me deslumbra, ele é um artista famoso, que as pessoas gostam e param pra bater foto com ele, de forma nenhuma. Ela me disse uma vez uma coisa, se você estiver fazendo qualquer coisa que você estiver fazendo, esteja feliz, eu tô do seu lado. É irrelevante, eu podia ser um dentista, podia ser... trabalhar com obra, não interessa para ela. O que interessa é eu estar bem. Inclusive, no primeiro filme, que é O Artista contra o Cabo do Mal, que é o filme que originou o Cine Hollywood, tá no YouTube, você pode ver também. Ela tava lá no set, que foi quando eu a conheci, você tinha um trailer, ela acompanhava, ficava lá no trailer com você. Foi a primeira experiência, você num set, e a trouxe pra cá. Ela já teve outras vezes participando? Em set já, teve um filme, na verdade, ela morava no norte da Califórnia, e teve a família dela criava aqueles cachorros de esquimó que puxa aqueles trailers. Esqueci até o nome. Husky siberiano. Malamute é o nome da raça. É aqueles cachorrão grandes que puxa aqueles trenó na neve. E tem o set de um filme do Robin Williams, foi todo feito na propriedade do pai dela na época. Olha que bacana, cara. Com todos os cachorros que estão no filme, eram os cachorros dela. Ela que cuidava desses cachorros. Então, ela tinha uma experiência já de set e não era ninguém menos do que o Robin Williams, né? Que eu sou muito fã e senti muito na época que ele se foi, porque era uma referência pra mim da comédia. Olha, eu sou amigo do Edmilson, sei muita história dele, mas essa aí eu não sabia, que os cachorros da mulher dele participaram do filme. Do filme do Robin Williams. É o fraco. É o fraco, olha, exclusividade aqui no Conexão Ceará. Rapaz, é muita história, né? Que a gente pensa que sabe tudo da vida do outro. Pois isso pode botar aí nos anais. A mulher do Edmilson tinha os cachorros que serviam pra trabalhar no filme do Edmilson. Ganhava cachê o cachorro? O Robin Williams ganhava, porque era um filme de Hollywood. Agora sim, ninguém sabia disso não, viu? Primeira vez que eu tô contando aqui, exclusividade aqui para o Conexão Ceará. Olha aí, então ela já tem uma ligação com o cinema. Quem acaba morando em Los Angeles sempre tem um pezinho no cinema de alguma coisa, não tem? Sempre conhece alguém, às vezes você conhece um produtor, tem vários amigos dela da época da faculdade que hoje são estrelas do cinema americano. Então assim, ela tinha essa conexão. Então, e o americano também, lá todo mundo já é muito famoso em relação a ser famoso pro mundo. Você não tem um famoso só nos Estados Unidos. Então quem é o famoso lá? Lá é o Schwarzenegger, é o Tom Hanks, é o
próprio Robin Williams, os caras que são famosos no mundo todo. Mas lá é igual nós aqui, os artistas do Ceará. Você conhece todo mundo, tem os famosos daqui. Né? Mas só que lá, pro cara ser conhecido, reconhecido, famoso, ele não é só lá, ele é no mundo todo, é diferente. O artista brasileiro é conhecido aqui. Se ele vai para os Estados Unidos... Edmilson, os filmes. Cine Hollywood, o artista contra o Cabo do Mal, foi o curta, inclusive que a gente fez em 2003, não foi? 2004. Filmado em 2003? Filmado em 2004. 2004. Aí veio o Cine Hollywood, o longa, Cine Hollywood 2, o Shaolin, que esses são os famosos daqui. A partir da meia-noite, a tendência é amanhecer. Assopra de força, Assopra, assopra, fela da gás! Desembucha, mestre! A roda gostosa, cara de cilim. Fora os daqui, como ator, o que você já fez? Loucas pra Casar, né? Que foi um filme com a Ingrid Guimarães. Primeiro Fora do Eixo, Sim, esse foi o primeiro. E daí veio a participação na série do Fernando Meirelles, da Globo, Os Experientes. E fazia um policial, né? Um policial. E daí, depois disso, participei, personagem fixo da... Mãe de Chico, também, do Raul. Mãe de Chico, isso foi antes, né? Antes do Cine, isso foi 2009. Fiz um bandido lá. Do ônibus. Do ônibus e tal. Aí, em 2014 para 2015, teve... Aí eu vi Vantagem, uma série do Multishow, também com a Samantha Schmutz, Stepan Necesian, Faquinha Siqueira. O que mais? Pra correr currículo, é pra dar o currículo das cores, tudo que eu já pra gente chegar no Edmilson diretor aqui, entendeu? Sim. Aí teve Nas Américas que você fez mostrando os Estados Unidos de uma forma bem fuleiragem, Aí né? veio Nas Américas, que foi um programa mostrando os Estados Unidos na costa oeste pro Canal Brasil. Depois disso eu tive o programa chamado Tome Prumo no G-Show da Globo, que foram 48 episódios com o personagem Major. Pergunta de... Assis, me acorde aqui, me acorde aqui. Pra que serve a saliva? Sabe pra que serve a saliva, você aí de cara? Serve pra cuspir, macho. Se tu vier com outra pergunta dessa, a primeira coisa que eu faço é te bloquear. Tome prumo. Pra que essas palavras? Foi daí que esse negócio do Major começou a sair. Hoje as pessoas falam, ei, Major. O Major se tornou até um dialeto usado já dentro da fuleiragem, macho e tal. Você trouxe o Major pra cá, Major. Foi, mas isso lá desde 2014, né? Já a gente tratava esse personagem com o nome Major. E daí no cinema veio... Tem 3 filmes inéditos pra sair agora, que são... Não Vamos Pagar Nada, do dramaturgo italiano chamado... Comédia? Comédia. Uma comédia social também com a Samantha Schmutz, foi uma parceria muito bacana. Temos aí o próximo filme chamado Cabras da Peste. Tem um outro filme também chamado A Chance. Eu, Nani People, Marcos Veras, Evelyn Castro, também lá feito em São Paulo. Tem a série da Globo, o Cine Hollywood. Rapaz, recorre demais. Aí quando foi que você disse? Rapaz, eu já fiz filme demais. Porque o cara quando ele é ator e envereda pra diretor, é porque às vezes ele tá cansado ali de... Não, mas eu tô não. Não, tá não? Tô não, eu tô sendo ator ainda. É porque eu tô fazendo as duas coisas juntas, porque vai chegar um momento que talvez o Edmilson não esteja mais rápido, não esteja mais lutando. E eu sempre aprendo muito quando eu tô no set, né? Sempre ali do lado do Raul, a gente troca muita ideia de planos, de câmera, de movimentação. Mas a ideia de diretor foi igual a de atleta pra... Ó, vou encerrar hoje atleta e a partir... Não, eu não penso em encerrar como ator. Isso vai ser uma coisa paralela ao que eu estou fazendo. Porque às vezes o ator tem um perfil, né? E eu tenho histórias na minha cabeça, histórias que eu quero contar, que às vezes não servem para mim como ator. Então eu fico muito satisfeito de estar por trás das câmeras. E aí você não quer perder aquela história, exatamente, né? Quer estar por trás da câmera, contar essas histórias com o meu olhar. E venham aí numa enxurrada aí de 5 curtas. Esses curtas que você está fazendo, você busca aprimorar, eu acho que deve chegar uma enxurrada de ideia aí para virar filme e você vai filtrando. Teve o primeiro que é o Guiana Francesa e você realizou, botou no circuito e tá aí, tá rodando e tudo. Qual foi o segundo filme? Aí o segundo veio, uma história pós-apocalíptica de comédia chamada 2119. Que se passa 100 anos, né? Que a gente filmou ano passado e seria 100 anos à frente, que é um fim do mundo. E como é que seria esse fim do mundo se passando
numa área seca, sem água, Rodada aqui no Ceará? rodado todo nos Estados Unidos. Na verdade, Então você já fez sua primeira direção internacional. com a equipe americana e tudo. Pouca. E era dando instrução aqui, falando, ei, macho, em português, depois, excuse me, can you move please this way? Aí ficava, entendeu? Ele quer dizer, vamos mover por aqui, por favor, nesse caminho aqui, né? Traduzindo, né? E isso foi lá, foi no Produzido por você, bancado por você, Sim, em dólar. em dólar. A negada disse que tá liso ainda. Escrevi, dirigi, atuei e produzi. Onde foi a locação? A locação num deserto na Califórnia chamado Salton Sea. Perto do Mojave. Não é pro outro lado, é perto de Coachella, onde tem aquele festival de música, Coachella. Tem esse deserto lá que foi uma área criada nos anos 70 para ser um dos resorts. E esse resort deu errado e virou Cidades Fantasmas lá no deserto da Califórnia. O segundo filme dirigido pelo Edmilson. Bom, o segundo filme foi um filme chamado Broken Hills, em inglês, que seria o Salto Quebrado. Esse já vai para outra pegada, que é uma pegada mais dramática, de uma menina brasileira que sai para morar nos Estados Unidos e acaba se envolvendo com o webcam, né? Aquelas mulheres que fazem vídeo. Que dança na webcam. Dança na webcam e tal. Aí é um drama, não tem comédia, já é um outro olhar. Eu trabalhei um olhar mais voyeur, de uma câmera sempre escondida atrás de uma árvore ou de uma parede e tal, para contar essa história com o mesmo olhar, como se fosse visto através de uma terceira pessoa pela tela de um computador. Esse olhar aí é também um pouco contando a dificuldade do imigrante brasileiro quando vai para os Estados Unidos com um sonho e chega lá vê que esse sonho não é tão como ele sonhou e tem que enfrentar outros trampos, outros trabalhos? Tem um pouco disso, sim. E mais numa visão, né, numa ótica feminina, né, porque a protagonista é uma mulher. E esse roteiro não é meu, a minha participação é como diretor e produtor. E o terceiro filme já? Esse tá em cartaz? Não, nós estamos em estágio de finalização. O terceiro foi feito aqui, lá nas suas áreas, no Conjunto Ceará, com você participando. Estamos em finalização, chamado Skelos. Skelos, o que é Skelos, Edmilson? Skelos quer dizer crime, em latim. Que é a gente mostrando esse mundo de facção e polícia no estado do Ceará. Os outros dois você fez, você dirigiu e atuou. No segundo também. No segundo só dirigi. E no Celos, é Celos ou é Kelos? Qual é a pronúncia certa? Skelos. Kelos. É. E é Celos como se fosse crime em latim. Não, é. É crime em latim. Sim. Esse é totalmente drama. Já foi um novo desafio para você falar, vou fazer um negócio para ninguém rir. Não, na verdade o outro, o Broken Hills, também é um totalmente drama. Esse, na verdade, é um drama com ação. Esse outro filme que está em produção? Na verdade, está em pós-produção, né? Então, também estamos em estado de montagem, que se chama Dois Pés Esquerdos, que é a história de um casal que começa o começo de uma relação e tem uma coisa meio no mundo dos sonhos, uma dança no parque, é uma coisa bem... uma comédia romântica, meio estilo La La Land, assim, que é uma outra linguagem, uma outra abordagem, com muito voice-over. Voice-over, o que é voice-over? É quando você está aqui com o ator e só escuta aquela voz contando o fundo da história. Então é isso, eu estou testando linguagem, testando gêneros diferentes e ver se eu consigo colocar o que está na minha cabeça na tela. E longa-metragem? Direção Edmilson Filho. Eu acho que, na verdade, eu tenho pra mim, sabe? Que eu devo, Pra mim é ótimo. eu tenho pra mim que eu devo estrear com série. Antes, tem projetos aí de séries, e eu acho que eu vou estrear com a série e depois um longa. Você acha, Edmilson, que com esse novo tipo de maneira de você ver as coisas, streaming, hoje temos a Google Play, hoje a Globoplay, temos o Netflix, temos a Amazon, que está chegando aqui também. Você acha que é um novo mercado para fomentar e para novos diretores surgirem, para novos atores surgirem, para essas plataformas? Não, já é uma certeza. Isso já é um fato, não é um achismo. Já é um fato, e essas novas janelas, elas já são realidade. Ela não é um achismo ainda, será que vai melhorar? Não, já está. Nunca teve tanta produção no mundo como hoje, como agora. Porque nós temos todo tipo de janela. Hoje você tem um YouTube, você tem Facebook que está fazendo, você tem Netflix, você tem, como você falou, Globoplay, você tem várias janelas que não só, antigamente nós tínhamos o quê? Somente o cinema e a TV. Acabou. E o DVD, porque depois saiu do cinema e ia pro DVD, naturalmente. Mas é o mesmo processo. O que eu estou falando hoje é que você tem um filme, uma série e vai direto para o streaming.
Você não tem... Ganhadores do Oscar, que é o caso do Irlandês, que ele foi feito exclusivamente por Netflix, né? O Roma, né? Que foi o filme do ano anterior, o filme feito por Netflix, o próprio também, o Dois Papas, do Fernando Meirelles, filme também indicado, com ator indicado, com o roteiro, roteiro original também indicado. Então, assim, hoje o mundo, você tem muito mais oportunidades e não está preso somente à TV fechada ou aberta e à tela do cinema. A linguagem cearense, essa linguagem nordestina, ainda é um grande filão a se explorar no cinema nacional ou em produções para streams? Você acha ainda que tem muita coisa ainda para fazer? Não, muita coisa, porque não é só a linguagem, são as nossas histórias. A nossa história, nós temos histórias aí de o que você imaginar, acho que pro infinito. Não tem uma data de validade, não tem um limite. Porque nós temos histórias boas do sertão, do litoral, acho que as pessoas do norte. Não é só a questão da linguagem. A linguagem ela faz parte, mas são boas histórias que a gente pode explorar, contar com a nossa ótica nordestina para o Brasil todo. Tanto que o sucesso da série do Cine Hollywood foi justamente isso, uma comédia leve, colorida, que você pode ver com a família. E a linguagem e o humor faz parte disso. Não é o principal. A história, os personagens, a vida daquelas pessoas fazem parte desse grande movimento que a gente está levando para o Brasil, que é contar nossas histórias. Para se fazer cinema em países de terceiro mundo, para se fazer arte em países como o Brasil, tem que ter fomentação pública, tem que ter verba pública, nem que essa verba volte. Só que o problema essa é a pergunta, verba pública. Sabe, quando você fala verba pública, as pessoas pensam que são dos cofres públicos que está tirando da educação, da saúde e da segurança para jogar na cultura. E não é isso. Na verdade, não é verba pública, são incentivos. Incentivos públicos, vamos corrigir. Exatamente. Incentivos públicos que você pode usar essa verba que vai ser levada para o cinema, que vai ser para festivais e que ela está voltando. O importante é isso, é o público entender que ela está indo e volta com juros. Tá? Não é empresta, né? Não é empresta, não. Não É tá aqui, para 1 milhão vai fazer um filme, você... Não é isso, não tem prestação de conta. Inclusive teve um ator, eu acho que é o Guilherme Fontes, Sim. que ele teve um problema, mas muito grande na vida dele. Isso foi notícia, porque... É anos 90 isso. É porque ele não levou isso a sério, ele Sim. não gastou, passou do orçamento, mas ele teve que pagar centavo por centavo. Exatamente. Não, e é muito sério essa questão de você pegar essa verba, tudo é prestação de conta. Então, assim, é importante, respondendo a sua pergunta, é muito importante. A gente precisa disso para conseguir, porque o cinema é muito caro. Você vê um filme feito, você pensa que ali são 120 pessoas trabalhando por trás da câmera para eu estar lá fazendo a minha macaquice lá de Shaolin do Só Sertão. no nosso curto, como é a pronúncia? Skelos. Eu vou aprender, eu só chamava de Skelos. Tinha 55 pessoas, cara, para fazer um curto ali de 10, 12 minutos. 10 minutos. Trabalhando e dando a sua energia, dando seu tempo. Enfim, é toda uma indústria que a gente estava engateando, começando a dar certo e meio que foi interrompido. Eu peço muito que volte, sabe? Que dê certo. Eu acho que vai ser um processo para a gente conquistar o que a gente tinha conquistado. Mas acho que o cinema não é mais forte do que isso e está conseguindo sobreviver? O cinema mas o cinema sem dinheiro você não faz nada. Nada. Isso é em qualquer local da sua vida, em qualquer situação. Você tem que ter dinheiro para as coisas começarem a movimentar. Você já teve algum projeto seu parado por conta desse entrave político? Já teve algum projeto? Não precisa dizer nome, só se sim ou não, já teve. Você foi afetado por esse obscurantismo da cultura e de algum projeto que teve rolando? Sim. É triste. Porque deixa de empregar muita gente. Mas é muita gente mesmo. Pessoas que estavam esperando e contando com aquilo para comprar o fardamento escolar do filho. Porque cinema também não faz, vamos gravar agora, tem um planejamento, tal mês vai ter aquele filme. Exatamente, então tem toda uma equipe por trás, porque as pessoas só pensam no ator. Aí, não, cara, ninguém faz só não, o cinema é feito com uma equipe gigante de pré-produção, produção e pós-produção. A televisão, tá ali a Camila ali atrás. Exatamente, filmando. Isso aí, nessa rede, você vai empregar aí direto e indiretamente quase 2.000 pessoas. Ninguém faz ideia disso. O papo tá gostoso, o nosso Conexão Ceará hoje é com esse cara que fez uma conexão dos Estados Unidos, de Londres, o Ceará, levou o nome do Ceará no Taekwondo, hoje vai levar o nome do Ceará no cinema nacional e internacional. Nós vamos só para um rápido intervalo, já a gente volta, porque o Edmilson
tá incentivando, tá melhorando a vida das pessoas com suas palavras. Que palavras são essas? Já já a gente vai falar quais são essas palavras. Voltamos com o nosso Conexão Ceará de hoje, super especial com meu amigo, o ator, diretor, reprodutor, que fez 2 meninas lá nos Estados Unidos, que eu tô sabendo. Cacimbólogo. Simbólico é ótimo, é o cara que entende de cacimbo. Acaba entendendo de cacimbo, bora. E também coach, olha agora. Não. Negócio de coach. Não, eu fiz pra sacanear ele, é porque ele faz um projeto motivacional que motiva as pessoas, mas é um projeto muito particular seu. Não, na verdade o Motivacional Bruto começou com isso, né, que era desmontar essa coisa do cara que vai nas redes sociais falar, olha, você tem que acreditar no seu futuro, você pode, faça metas e tal. Eu olhava aquilo assim e não via verdade nenhuma, sabe? E comunicando com o público nordestino, cearense, e agora fez sucesso no Brasil todo, é aquela coisa mais seca, mais dura. Bora, macho, acorda pra vida de ser mole. E daí você começa a comunicar com pessoas que talvez não teriam e não têm dinheiro para participar de um seminário de motivação, pessoas que às vezes estão precisando só do empurrãozinho para poder acordar para a vida. Nem que seja bruto. Nem sendo bruto, porque às vezes a gente precisa de uma chicotada. Precisa de uma chicotada para poder acordar. E o Motivacional Bruto partiu disso. Mas eu sempre fui um cara que desde 2009, 2008, eu lançava vídeos falando de situações do dia a dia. Isso sempre me tocou muito. Um dos primeiros que eu fiz para pessoas dizer, começou agora com esse modismo aí de motivacional para calar a boca dos bestas. Vou logo dizer que agora me aborreci. Já tá bruto. Eu fiz um vídeo uma vez, que é uma lição. No teatro você expulsa até cabra que tá falando besteira, tu bota fora. Bota pra fora. Eu vi. Na mãozada. Aí o que acontece? Eu fiz um videozinho falando sobre como a gente pode aprender as coisas no maternal. A minha filha na época estava estudando, fazendo maternal, e a gente esquece isso, porque a gente tem um senso de comunidade muito maior. Todo mundo chega, faz uma filinha, ninguém passa do outro, lava a mão, tirou a coisa do canto, coloca. Você tem tantas lições que a gente aprende com a criança, aí o cabo cresce, aí é brigando, é filho, não lava a mão, e tira as coisas do canto, e suja, e grita. Então assim, se a gente olhar lá para trás, essa coisa de você dividir a merenda com o outro, né? De você ser amigo do outro, chegar e tem aquele abraço, ô meu amigo, lá naquela criancinha a gente vai crescendo, parece que vai piorando, no lugar de melhorar, faz piorar. E eu dei esse exemplo. E querendo ou não, isso tem uma coisa assim, de dar uma chicotada de uma maneira mais suave para você, cara, eu posso ser uma pessoa melhor, eu posso melhorar, eu posso ajudar o próximo. E eu sempre tive essa coisa na minha cabeça. Eu acho que isso é por isso que as coisas dão tão certo na minha vida, sabe? Porque se eu pudesse, eu ajudar todo mundo. Claro que você tem limites, né? Claro. E é verdade. Quem conhece o Edmilson de perto sabe dessa verdade dele, né? Um cara que estourou e se isolou e criou um novo ciclo de amizade. Não, o ciclo de amizade dele é o mesmo ciclo, núcleo que ele sempre gostou das antigas. Isso é uma verdade que eu tô falando de você aqui. Depois te dou aquele dinheiro que eu prometi. Agora que depois eu dou, agora que era R$50. E isso sempre teve muito comigo, sabe? Trazer isso agora de uma forma de palestra, de contar um pouco da minha história, da onde eu vim, o que foi que eu passei para chegar onde cheguei. Eu acho que isso pode ser inspirador para as pessoas. Então é isso que eu quero fazer, é mostrar a minha história. Nesse último espetáculo. Exatamente. Não, no Motivacional Bruto não. Ali são lições mesmo de chibatada, o cara aprender a viver. Do Motivacional Bruto, você montou uma palestra, inclusive, para dar empresas que queiram contratar o Edmilson para levar isso para os seus colaboradores. Você tirou uma essência ali do espetáculo e está fazendo para a empresa também. Exatamente. Que era uma ideia que eu já tinha antiga, mas a minha carreira como ator, como atleta, ela é sempre muito bem pensada. Eu acho que tudo tem um momento. Eu não posso... Muitas pessoas chegam, eu sou palestrante, eu vou contar... Sim, mas o que foi que tu fez? Aí o cabo acaba a palestra vai de bicicleta para casa. Mas as pessoas querem se inspirar e ter motivação em pessoas bem-sucedidas, né? Em pessoas que conseguiram e mostrar, pô, se esse cara saiu lá da Vila Manuel Sati e conseguiu, eu também consigo. Acho que a minha mensagem é um pouco disso. Eu não estou falando de meritocracia, porque cada caso é um caso, né? Mas eu estou falando dessas pessoas que, se você está me vendo hoje, e as pessoas que têm saúde, duas pernas, 2 braços, não tem limitações físicas, você pode fazer. Claro, vai ter dificuldade, vai ter fracassos, né? Mas eu acho que a minha história é um pouco disso, é mostrar que a gente consegue se superar e todo dia dormir e acordar pensando em realizar as suas metas e seus sonhos. Quem quiser contratar o Edmilson para
para as palestras nas empresas, pode inclusive entrar no seu Instagram, ou é a rede social que você mais mexe, né? No Instagram tem um contato lá da minha agência no Rio, e daí a gente consegue fazer um bem bolado aí e dá certo. Inclusive, essa palestra para a empresa, ele presenteou nós aqui do Sistema Verdes Mares, não só o Sistema Verdes Mares, o Grupo Edson Queiroz inteiro, os gestores puderam ouvir o Edmilson Filho e foi muito bacana, deu resenha lá nos bastidores, viu, Edmilson? Pois é, eu vi o pessoal tira o riso, né? O pessoal se divertem, mas no fundo tem uma mensagem muito bacana. Só recebi elogios. Tudo bem. Filmes, quantos filmes? 3 filmes para ser lançado esse ano. Ao todo da sua carreira. Rapaz, mas acho que tá para mais de 10 já. Espetáculos Espetáculos escritos por mim são 6. e feitos. Feitos e com texto meu, direção do Raul de Gomes com a nossa parceria. São 6 espetáculos solos, todos em torno aí de 1h30, 1h40, de muita fuleiragem e comédia. Para esse ano, só o Motivacional Bruto. Não vem aí, que é novo ainda, é uma coisa... Só fiz uma apresentação, mas estou escrevendo outros dois espetáculos. Espetáculos para canais de streaming, fora filme, tipo Notas, que hoje que você que está assistindo quiser ver o Notas aí, você vê no stream do Netflix. Quando você começa uma relação, a relação tem que ser dali para frente. Não se preocupe com o passado. Tem uns que deram mais, tem uns que deram menos. Passado de mulher, de cozinha de restaurante, não vá atrás de conhecer, porque senão você não quer comer mais. Hoje nós temos 2 tipos de abordagem: a virtual e a real. Antigamente nós só tínhamos a real. Ou você chegava na mulher e falava, dizia, olha, eu tô afim de você, vamos sair e tal. Hoje não, nós temos a virtual. Como é que é a virtual? Você tem WhatsApp, Facebook, Messenger, você tem o Instagram, você tem um aplicativozinho que as mulheres usam também, os homens, você tem o Tinder. Só que as mulheres às vezes pensam que você vai colocar no Tinder e ele vai lhe chamar para ir para missa, para passear de mão dada no parque, para falar de religião. Não. Quando você bota o seu nome no Tinder, isso aí vai acabar em... Pode ver aí. E outro espetáculo que você esteja imaginando para streaming? Provavelmente o Motivacional Bruto deve ir, mas não agora. E tem mais 2 espetáculos que ainda tá no papel para ser lançado provavelmente ano que vem ou então 22. Já que a gente tá nessa vibe de motivação, de motivacional, nós estamos no finalzinho do nosso Conexão Ceará. Faça uma conexão com o nosso público, motiva essa galera que está te vendo agora, uma palestrazinha de graça. Tanto aqui no Ceará como em qualquer parte do mundo e do Brasil, que nós estamos a TV Diária pelo Brasil inteiro. Macho, levanta a cabeça e vai atrás, porque se tu ficar esperando, não tem fim do égua nenhum que vai te dar nada de graça. Ou tu pega a rédea da tua vida, aperta o cinto e vai atrás, porque senão tu vai ficar para trás. Ou tu vai atrás, ou tu fica para trás. Então corre, vai, se movimenta. Edmilson, mas tá tão difícil, meu amigo, tá difícil pra todo mundo, não tá fácil pra ninguém não. Você tem que criar vergonha na sua cara. Edmilson, mas eu tô doente, se cure. Edmilson, mas eu não tenho dinheiro, vai capinar o terreno. Edmilson, mas eu tô estudando pra ser advogado e é difícil demais, estude mais. O problema é que a gente coloca muita barreira na vida da gente. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, a culpa é dele, a culpa é de fulano, ninguém gosta de mim, o cara não me apoia. Seja protagonista da sua vida. Edmilson Filho, esse foi o Conexão Ceará de hoje, a gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado por participar. Você que é um cabo da casa, é o garoto propaganda do Sistema Verde. Peraí, tu é doido, porque tu falou bem, Valeu, gente. Não era agora não, macho. É depois. Abraça aí. Depois. Boa noite, gente. Obrigado. Se você me dá agora, você me lasca, entendeu? Bora almoçar. Agora. Retirante retirou o sorriso do rosto, porque não choveu no sertão.